Boa noite, meus queridos. Vamos lá? Vamos começar agora um dos nossos últimos contratos. A gente vai começar a falar aqui de contrato de locação, para a gente estar fechando de hoje para amanhã a locação e a gente depois está falando de fiança. Então, a minha ideia é nessas 3 aulas que a gente tem, a gente está fechando locação, fiança e ainda a gente fazer uma revisãozinha antes da prova de vocês. Então, se vocês tiverem dúvida aí, na véspera a gente acaba resolvendo. Mas vamos lá. A gente já viu, eu venho relembrando sempre para vocês até saberem o que vai cair na prova. Além da questão que a gente falou na primeira unidade sobre contrato e o Covid-19, a gente já viu em contratos em espécie compra e venda, passou por alto nos contratos estimatórios e de troca. A gente falou de contrato de doação, de mandato, a gente falou do contrato de depósito, empréstimo mútuo, empréstimo comodato. Agora a gente vai estar falando de locação para poder ver se a gente acaba o assunto. Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu não sei, meu microfone está aberto. Vamos lá, é porque eu não estava ouvindo. Vamos lá. Alô, fala. Está me escutando? Estou ouvindo. É sobre a dúvida sobre o dia da entrega do trabalho. Tá. É o sábado, acho, sexta ou sábado para vocês. Para amanhã, entrega para amanhã o contrato individual. É isso mesmo? O contrato que vocês vão elaborar, ele é individual. Mas é para amanhã? Não, tá para a semana que vem. Eu coloquei para amanhã, eu já tinha avisado até, desculpem que eu não alterei, que era para o dia da prova. Então é para a semana que vem, na terça da semana que vem. É porque eu coloquei, porque estava tudo da turma da manhã marcada para essa semana, e foi adiado para a semana que vem por conta de eu não ter dado aula na sexta-feira de manhã e não poder ter dado aula no sábado também, por conta do falecimento da minha sogra. Então, eu acabei nem mudando isso para vocês. Mas esse é para a semana que vem, no dia da prova, até meia-noite. Tá bom? E o vídeo é sábado, né? O outro é sábado. Se eu não me engano, eu botei sábado. Salvo engano, meia-noite do sábado. Aí eu já no domingo já vou começar a assistir. Até o dia da prova eu conseguir acertar isso com vocês. Tá bom? Tá certo. Ok? Então vamos lá. Meus sentimentos, viu, Barros? Oi? Meus sentimentos, viu, pela perda. Obrigado. Obrigado, Gilberto. Agradeço pelos votos de vocês e isso ajuda muito nesse período porque a gente não consegue nem ter abraço de amigo nem nada. É por isso que eu digo para vocês, se cuidem, não se cuidem por conta do vírus em si só. Ele abala muita gente. Quando eu tive, foi uma coisa assim, bem pesada, porque dói as costas, dói a nuca, dói a cabeça, dói muito os olhos, parece dengue. Você tem um pouco de febre, que eles falam, a febre é alta. Não tive febre alta, foi 37 graus. Mas eu digo para vocês, o principal desse vírus não é nem isso, é você perder alguém da sua família e ter que ser enterrado com o caixão fechado, ninguém poder assistir velório, tudo acontecer em menos de 1 hora do corpo saindo do hospital até ser enterrado. Então, não quero isso para ninguém, não. Espero que vocês não passem por isso, e como eu costumo dizer, se eu não quero isso para a pessoa que eu menos gosto no mundo, imagine para quem eu gosto. Então, se cuidem mesmo, porque a coisa não é fácil, tá bom? Mas obrigado pelos votos sinceros de vocês, tá bom? Vamos lá, a gente tem que tocar a vida da gente. Quando a gente vai falar de contratos em espécie, então, eu não tratei de todos com vocês, que a minha opção foi o quê? Foi aprofundar alguns contratos. Então, a gente, como eu falei, a gente fala de compra e venda, a gente fala de contrato estimatório, a gente fala de contrato de troca, aí comparando com a compra e venda, eu até comparei com a compra e venda também, no caso da cláusula de reserva de domínio, a alienação fiduciária em garantia e o leasing, só um comparativo rápido, eu nem falo desses contratos, então,
tratando alguma coisa na prova, é só nesse comparativo que eu fiz, não preciso estudar esses dois contratos, tá bom? Eles são contratos de direito empresarial, mas a gente falou do contrato estimatório, falou do contrato de troca, aí tratamos em uma série de detalhes, no mútuo, no comodato, na doação, no mandato e no depósito. Agora a gente vai começar a ver a locação. E como eu tinha dito para vocês, é importante que vocês tenham cuidado que um contrato para o outro, a diferença é muito tênue. A cobrança no comodato, você deixa de ser comodato para virar locação. Por quê? Porque você está dando para alguém o uso de uma coisa, só que a título de uma coisa infungível, só que a título gratuito. E na locação, você vai ter a título oneroso. Então, você sai de um contrato e vai para o outro assim, num pulo. Só pelo fato de você realizar a cobrança de aluguéis ou alugueres. Então, a gente tem que ter cuidado por isso. É como eu falei também, o fato de você ter o não uso da coisa, mesmo que seja a título gratuito, vai sair do comodato e vai para o depósito. Então, a gente só vai cuidar da coisa, mas não vai poder usar a coisa. Então, tenham muito cuidado com isso, porque às vezes, em alguma questão, eu não vou dizer para vocês qual é o tipo de contrato. Eu vou trazer os fatos e vocês vão identificar. Então, vamos marcar uma coisa aqui. Na véspera de prova, eu quero ver se vocês fazem um ajuste. De repente, eu trago uma tabelinha aqui para vocês com fatos, vocês vão me dizer, ó, isso aqui é compra e venda, isso aqui é locação, isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. Eu vou colocando para vocês, vocês vão identificar. Isso vai meio que facilitar na hora de vocês responderem a prova, ok? Mas vamos lá. Locação é um contrato um pouco complexo da gente estudar, porque a gente sempre pensa, contrato abre o Código Civil, a gente já vai achar tudo sobre contrato. Não é bem assim que funciona. E em especial na locação. Por quê? Quando a gente vai falar de contrato de locação, o contrato de locação é um contrato que me exige que eu tenho que identificar na classificação das locações que tipo de locação eu estou falando. Por quê? Vamos voltar lá para o passado. Falar de locação não era só locação de coisas. No passado também tinha um outro contrato de locação, que era a locação de serviços. No direito romano, na Roma Antiga, a gente tinha a locatio rei, a locação de coisas, rei, res, no latim, coisa. Então, locatio rei e locatio operis facendi, ou locatio operarum. Eram contratos de locação de serviço, que com o tempo a gente começou a chamar de prestação de serviço, e que depois a gente tira um pedaço dessa prestação de serviço do Código Civil, joga para a legislação trabalhista e cria o direito do trabalho. Então o direito do trabalho é que cuida de prestação de serviço? Não. Vejam os profissionais liberais que eles não têm trabalho subordinado, então não é o caso do direito do trabalho. Os profissionais liberais são regulados pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Código Civil, mas também tem leis específicas. Então, essa alocação, que antigamente era alocação de coisas ou de serviços, passou a ser, na nossa legislação, com o desenvolver dos tempos, passou a ser locação de coisas. Então, a locatio rei, a locação de coisas, quando a gente vai usar o termo locação hoje, é dessa locação que a gente está falando. Mas ainda assim a gente vai ter uma classificação. Por quê? Porque o Código Civil, quando vai falar de locação, ele fala de locação das coisas, em geral, sem distinção do tipo de coisa que seja locada. Se essa coisa ela é móvel ou se essa coisa é imóvel. A questão é que se vocês forem voltar um pouco antes do Código Civil, a gente já tinha uma lei especial, que era a Lei 8.245. A Lei 8.245 é uma lei que regula a locação de coisas imóveis. Então, se a gente fosse avaliar, eu tenho uma regra geral no Código Civil, tratando sobre locação de coisas, e dentro dessa regra geral que a gente vai ter no Código Civil, tratando sobre locação de coisas, a gente vai ter também a lei especial, que vai ser a locação de bens imóveis. Isso faz com que, naquilo que a lei complementar, naquilo que ela tratar, esmiuçar de forma mais específica o Código Civil, eu não vou aplicar para o Código Civil as locações de bens imóveis. Então o Código Civil cuida de locação de bem imóvel e a Lei 8.245 cuida de locação de bens imóveis.
Não é isso que o Código Civil faz. O Código, ele diz locação de coisas em geral, de todas as coisas, de coisas móveis ou coisas imóveis. Mas como a gente tem uma lei específica para a locação de bens imóveis, é nessa lei que primeiro a gente vai procurar quando a gente está falando de locação de bens imóveis. E aí, para lembrar para vocês, vocês viram isso em Teoria Geral do Direito Civil, o que é bem imóvel? É tudo aquilo que seja suscetível de movimentação por força alheia ou por força própria. Por exemplo, um animal. Um animal ainda hoje, apesar da gente ter críticas, dizer que os animais seriam sujeitos de direito não personificados, seres sencientes e tudo mais, na nossa lei ainda o animal é considerado como um carro, um bem móvel por força própria. Então ele se movimenta por força própria e aí seria um bem e não um sujeito. Isso é pacífico? Tem gente que já chama de sujeito de direito, tem gente que acha que vai virar sujeito de direito e tem gente que rechaça por completo essa ideia para dizer não, animal é coisa e enquanto coisa é bem móvel. Então a gente tem que deixar claro isso aqui para vocês entenderem. Então móvel é aquilo que é suscetível de movimentação por força própria ou por força alheia. Isso pensando no bem móvel por natureza. E o imóvel? É o solo e aquilo que você agrega. É o solo naturalmente, bem imóvel por natureza, ou artificialmente, bem imóvel por ascensão física, artificial. Então isso seria bem móvel e bem imóvel. E aí a gente conseguiria, dentro da alocação dessas coisas móveis e dessas coisas imóveis, a gente conseguiria identificar que lei eu vou aplicar. Só que sempre é bom a gente estar lembrando que a gente vai ter aquela figura ainda dos bens móveis e dos bens imóveis por força de lei. Então, lembrem isso lá da Teoria Geral do Direito Civil, para a gente poder identificar aqui que locação vai ser aplicável a cada caso. É normalmente muito simples quando a gente está falando locação de bem imóvel. A gente pensa logo o quê? Uma locação de um prédio. Só que esse prédio que a gente está falando, cada vez mais a gente vem tornando as coisas complexas. Por exemplo, vocês não estudaram direitos reais, direito das coisas, mas quando vocês forem estudar, a gente pensa, não, propriedade, pá, tá fácil. Condomínio, a gente pensa logo o quê? Um prédio, um condomínio edilício, ou então um condomínio horizontalizado com casas, e a gente não imagina que eu posso estar falando de condomínio edilício, de multipropriedade, ou condomínio por multipropriedade, ou time sharing. A gente pode estar falando, por exemplo, de loteamento de acesso controlado. Eu posso estar falando de direito de laje. São várias titularidades que a gente passa a ter nesses últimos anos, que a gente vai acrescentando na nossa legislação, e que todas elas podem ser suscetíveis de locação. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o caso da multipropriedade. O que seria uma multipropriedade? Eu quero ser dono com o resto da sala. Essa sala agora tem 30 pessoas. Então, eu mais 29 pessoas que vão se reunir para ser dono de um apartamento. E por que 30 pessoas querem ter um apartamento? Vai ser meio bagunçado, não vai? Não. 30 pessoas donas de um apartamento, eu posso distribuir no ano mais de uma semana por unidade, tá, de proprietário. Então, eu tenho 30 pessoas, o ano tem 52 semanas, praticamente a gente tem aí uma semana e meia para cada multiproprietário. Ele tem que usar a coisa? Não, ele pode locar, se ele quiser. Olha aí a locação de coisas. Mas ele pode locar essa coisa durante um ano inteiro? Não, ele só vai locar no tempo que ele está lá, no tempo que ele tem à disposição. Então, o tempo que ele tem é de uma semana e meia, 2 semanas. Então, é esse o cuidado que eu quero que vocês tenham. Muitas vezes a gente pensa, não, é simples. A propriedade imóvel é uma casa ou um apartamento. Pronto, é uma propriedade imóvel. Não é bem assim que a coisa funciona. A gente tem muita discussão, cada vez mais o direito vai se tornando complexo e vocês têm que ter cuidado com isso. Mas vamos simplificar porque a gente vai falar da locação mais simples. Pensar numa casa, pensar num apartamento, pensar num sítiozinho, numa fazenda. E aí, às vezes, eu vou adentrar em algum detalhe para vocês um pouco mais complexo, como eu fiz agora. Mas vamos simplificar para que, com o tempo, vocês vão agregando mais conhecimento e aí vocês vão aprendendo melhor esse assunto aqui. Então, como eu disse, quando a gente vai falar de locação, eu tenho uma regulamentação geral
no Código Civil, que é a locação de coisas, móveis ou imóveis. Só que como eu tenho a Lei 8.245, ela é restrita para os bens imóveis, residenciais e não residenciais, a gente passa a ter que ter um cuidado aí, porque essa lei ela vai ter um uso especial. E a gente lembra lá, primeiro período de direito, princípio do lex specialis, lei especial derroga lei geral. O que é derrogar? Afastar. Então, eu vou afastar a incidência, a aplicabilidade da lei geral, Código Civil, no caso de locação de bens imóveis, porque eu já tenho isso regulado na Lei 8.245. O que sobra para o Código Civil? Ele não aplica nada para imóvel? Pode ainda ser aplicado. Mas vocês vão ver que praticamente aquilo que tem no Código Civil está copiado e colado na Lei 8.245, só que com algo a mais, com alguns fatos agregados. Então, primeira coisa que eu quero que vocês vejam. Segunda coisa que a gente vai ver aqui. Aqui é um contrato que eu vou ter dois sujeitos, locador e locatário. E como eu sempre digo para vocês, se atentem a esses termos, porque na hora da prova vocês vão perder tempo naquela 1h30 de prova para estar procurando quem é depositante, quem é depositário, quem é mutuante, quem é mutuário, quem é comodante, quem é comodatário, e às vezes vocês erram e respondem a coisa errada. Às vezes uma questão de concurso, de exame do OAB, em especial em provas objetivas, está lá trocado um sujeito pelo outro, você vai lá, a afirmação está certinha, só que tem um erro. Ao invés de mutuante é mutuário, ao invés de mutuário é mutuante. E aí foi lá e trocou, já colocou a questão como errada. E a pessoa vai lá com gosto, não lê direito e responde logo. Eu já disse para vocês, tenham cuidado com isso. Eu tive um colega que fez um concurso uma vez e de 50 questões acertou 49. Errou uma só na primeira fase. Segunda fase, no dia seguinte, era para fazer a dissertação que era a mais fácil do mundo. Dissertar sobre capacidade civil, de fato e de direito. Ele inverteu os conceitos, perdeu o concurso por conta disso. A prova mais importante, que era a prova subjetiva, ele acabou praticamente tirando uma pontuação pífia, porque ele trocou os conceitos na hora. Então, tenham cuidado com isso, porque às vezes aquilo que é mais besta é o que a gente vai encarar aí, e se a gente acaba trocando, perde oportunidades na vida. Mas bora lá. Então tem o locador e o locatário. Quem é o locador? O locador é quem loca a coisa, quem detém a coisa. Aqui eu não vou dizer necessariamente que é o proprietário. É a mesma coisa, por exemplo, no comodato, por exemplo. Quem detém a coisa empresta para outro. Então, o comodante empresta para comodatário. Mas não quer dizer necessariamente que você seja o proprietário. Por exemplo, na locação, a gente pode ter uma figura de sublocação. Então, o proprietário, por exemplo, é o locador que me loca a coisa e esta pessoa vai sublocar. Quem é o locador aqui? Eu sou o locatário, eu sou um sublocador. Nesse caso, eu estou locando, no caso, com esse segundo contrato, eu sou o locador. Mas também pode acontecer que o locador não seja o proprietário, por quê? Porque ele tem usufruto da coisa. E como usufruturário, ele pode locar a coisa. Então a gente bota na cabeça e às vezes sai sem querer no conceito, dizendo o locador é o proprietário da coisa que cede para o locatário o uso da coisa mediante pagamento de aluguéis, de aluguéis. Nesse caso, tenham cuidado que eu não tenho que ser proprietário para ser locador. Eu tenho que ter o direito a realizar a locação. Seja como sublocação, seja porque eu tenho usufruto e eu vou locar, seja porque eu sou o proprietário e eu quero locar. A gente tem N situações aqui. Então, eu sou locador e eu vou entregar o bem locado para que o locatário, mediante o pagamento de aluguéis, então o contrato é oneroso, ele simplesmente passe a usar e gozar dessa coisa. E aí, nesse ponto, o que eu entrego para ele? A posse direta da coisa, enquanto eu vou deter a posse indireta. Isso é importante e também é um assunto que vocês vão estudar em direitos reais, que é a teoria simplificada da posse do Rudolf von Jhering. O que trata essa teoria que foi adotada pelo Código Civil? A posse, na verdade, ela é fracionada em duas posses. A posse direta, que é, no caso da locação, entregue ao locatário. Então, o que seria a posse direta? Eu vou locar determinada coisa, essa coisa que eu vou locar, eu vou utilizar, eu vou ter a posse direta, porque eu vou ter o uso dessa coisa. Mas,
O locador também detém posse, ele também detém direitos possessórios, através de uma posse indireta. Por exemplo, ele pode lançar a mão de ações possessórias caso haja uma turbação, um esbulho dessa coisa. Então, eu loco uma coisa para você e está ocorrendo uma turbação, esbulho, para vocês entenderem. A turbação é quando alguém, vamos lá, pensando numa fazenda. Eu tenho uma fazenda, alguém está tentando invadir, isso é uma turbação. Alguém já invadiu, isso é um esbulho. Aí eu posso tomar medidas possessórias? Posso. Eu posso mover uma ação de reintegração de posse, por exemplo. E aí eu movendo esse tipo de ação, pode ser de manutenção ou de reintegração. Manutenção se você não perdeu. De reintegração se você chegou a perder. E aí a diferença que a gente vai ter do esbulho e da turbação. Eu, enquanto locador, posso mover essa ação? Posso, porque eu tenho posse. Indireta, mas tenho. O locatário pode também fazer isso? Também pode. Por quê? Porque ele tem a posse direta. Então, é bom que se tenha cuidado aqui, que quando a gente discute, ele passa a posse direta, significa que o locador, ele segurou com ele, consigo, a posse indireta da coisa, para que ele tenha uma série de direitos que a gente vai ver aqui. Daqui a pouco eu vou falar com vocês dos direitos e dos deveres do locador e do locatário. E entre esses direitos e esses deveres, cabe ao locatário informar ao locador qualquer turbação ou esbulho que haja na posse da coisa locada. Eu tenho que prestar essa informação. Por quê? Porque se eu não mover a ação possessória, ele vai mover. Ele tem todo o interesse de fazê-lo. Eu tenho legitimidade, mas ele tem mais interesse do que eu. E aí isso é importante que a gente tenha em mente. Então, o contrato de locação é um contrato extremamente comum. Ah, professor, eu nunca loquei nada na minha vida. Vocês já locaram. Vocês não imaginam, mas vocês locaram. A gente muitas vezes não pensa nisso. Vejam, vamos voltar 5 anos atrás, mais ou menos 5 anos, mas se a gente for voltar 10, fica mais fácil de vocês entenderem. Tá? Como é que a gente assistia filme antes do serviço de streaming? A gente fazia o quê? Ia numa locadora de vídeo e pegava, lá bem antigamente, né? Aí eu acho que vocês não chegaram a pegar isso, pega a fita aí como o Tarcísio. O Tarcísio está entregando a idade. Né? Já o Rafael é novinho, ou melhor, nem tanto. O Rafael já está em meia idade. Ele loca DVD, ele e a Tainá são velhinho. Eu que sou jovem, eu locava Blu-ray, já é diferente, já sou bem mais novo do que esse pessoal velho daqui da sala. Só que tem um pessoal que é mais novo de hoje que não sabe o que é isso. Por quê? Tudo é serviço de streaming. Tudo é serviço de streaming. Ah, mas o serviço de streaming não é locação. Não é mesmo locação. É outra coisa que a gente vai ter. Contratual. Mas a gente locava. Então eu loco um carro quando eu vou viajar. Eu loco, às vezes, uma roupa. Eu vou para um casamento. Eu acho até exagerado a gente gastar fortunas em vestido de casamento, em terno de casamento, quando você normalmente não usa esse tipo de roupa. O advogado ter um bom terno é mais do que obrigação. Mas quem não trabalha com isso, por exemplo, o pessoal que trabalha com TI, foge de usar terno. Só usa se fizer por gosto. Não precisa. O que eu vou fazer? Eu vou ter aquele terno para aquele casamento. Vou usar quantas vezes? A cada 2 anos, a cada 2, 3 anos eu uso uma vez. E fica lá juntando traça, juntando mofo. A gente aluga. Tá travando para todo mundo ou foi só para o Tarcísio? Tá normal. Pronto, vamos lá. Então, o que acontece? Se eu for locar uma roupa, é uma locação. Se eu for locar um carro, é uma locação. Se eu for locar um vídeo, DVD, fita, VHS, Blu-ray, ou seja lá o que for, é uma locação. A gente passou a vida toda realizando locações, por isso que eu disse para vocês na primeira aula. Vocês não imaginam, mas a gente faz contrato sem sentir. Eu estava uma vez assistindo uma live, essa live eu fui assistir, não participei nem nada, porque era uma pessoa que eu gostava muito, gosto, na verdade, gostava, parece que a pessoa morreu, gosto muito, e aí estava assistindo a live dessa pessoa e alguém mandou uma pergunta para ele falando, mas a pessoa fez o negócio, mas não fez contrato. Aí ele fez a correção que eu sempre faço para vocês.
Uma coisa é você ter um termo escrito e dizer que ali aquele instrumento é o contrato. É. Mas significa dizer se eu não tiver, eu não tenho contrato? Tenho, eu posso fazer um contrato de locação agora aqui com vocês. Bora lá, aí vamos tornar um pouquinho mais complexo, mas não é nada difícil. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual é o maior proprietário de apartamentos de hotel, de pousada, de espaços para locação por temporada? Uma dica, ele não tem nenhum quarto. É o maior do planeta, é quem mais trabalha com isso, só que não tem um quarto. João acertou, Airbnb. Hoje, a economia ela é completamente diferente de um tempo atrás. Quem mais loca filme? Loca, porque não é locação, serviço de streaming. Netflix. Quem mais loca músicas? Porque antes a gente também locava DVD, fita cassete, para estar ouvindo música, ou CD para ouvir música. Spotify. Então a gente não está acostumado com isso, porque a sociedade está mudando muito rápido e o direito às vezes não acompanha. Esses são novos contratos. Os contratos de streaming, que tem a ver com serviço de streaming, eles fogem do lugar comum. A gente tem que repensar o direito. Mas até então, até a gente chegar lá nos anos 2010, tudo era muito fácil da gente entender, porque o contrato velho ele usava para a situação nova também. Então, o contrato de locação a gente vive fazendo o tempo todo, até quando vocês pegam emprestado, comodato, um livro na biblioteca, se vocês atrasam, vocês pagam o quê? A gente chama de multa, mas na verdade é locação. Eu estou pagando aluguéis. Então, até o momento da entrega, é um contrato que é gratuito. A partir do momento da mora, a gente passa a ter que pagar aluguel. E aí, esse aluguel entra aí algumas regras que a gente vai ter em específica para locação de coisas, que eu vou usar para o contrato de comodato, porque ele só regula as relações gratuitas, ele não regula a onerosidade. Quem vai fazer isso é a parte do Código Civil que diz respeito à locação. Então, esse contrato é firmado entre locador e locatário, o locador cede o uso, o gozo da coisa, para que o locatário pague periodicamente por essa coisa, pague os aluguéis, e aí a gente toca o contrato de locação. Então, esse contrato de locação, onde é que ele vai ser regulado? Vamos lá. A gente vai ver no Código Civil, deixa eu abrir aqui para vocês. A gente vai ver no Código Civil, contrato de locação regulado a partir do artigo 565 do Código Civil. E o que diz esse artigo? Na locação de coisas, veja o que a gente está tratando aqui. Não estou falando de coisas móveis nem imóveis. Então, o Código Civil é uma lei geral. É diferente da Lei 8.245, que ele vai falar de locação de imóveis. Que aí tanto faz se é residencial ou não, porque lá ele separa na hora de regular. Mas, na locação de coisas, móveis ou imóveis, uma das partes se obriga a ceder à outra, quem? O locador. Por tempo determinado ou não, ou seja, eu posso fazer um contrato por prazo determinado e esperar terminar esse prazo para renovar ou pedir a coisa de volta, ou posso fazer sem prazo determinado, e aí, no caso, esse contrato só vai ser rompido quando eu pedir a coisa de volta ou quando o outro lado desistir do contrato. O uso e gozo da coisa não fungível. Por que não fungível? Porque se você recebe uma coisa que vai ser substituída por outra, não é locação. Não é locação. Você está recebendo, inclusive, a propriedade da coisa. Você pode estar dizendo aí que você está pagando, fazendo uma compra e venda ou qualquer coisa do gênero. Você vai receber a propriedade. Então, você não recebe propriedade, você recebe o uso, recebe o gozo, recebe a posse direta da coisa. Para você usar e gozar dessa coisa e pagar uma retribuição por isso. Que retribuição é essa? Os aluguéis. Quando vocês forem ler, se vocês lerem algum autor falando alugueres e não aluguéis, tá certo. Não é um uso do português mais contemporâneo, mais atual, mas antigamente era muito frequente isso. Então, se vocês, às vezes, olharem um livro que é mais antigo, ou um autor mais tradicional, ele usa a expressão como alugueres. Não é erro de português aqui, o termo está correto. Mas vamos lá. O que a gente vai ter aqui?
como é que eu defino esses aluguéis? Como é que eu posso pagar esse aluguel? Gente, isso entra muito em questão de uma ideia geral de oferta e procura, regra econômica de mercado. Por exemplo, quanto mais há uma busca sobre uma coisa, mais caro fica. Por exemplo, atualmente, o aluguel de carros em locadoras de veículo está baratíssimo. Tem locadora que está cobrando R$10 por um carro. Aí vocês vão dizer, mas R$10 por um carro? Por que estão cobrando tão barato assim para alocar um carro? Porque, gente, o processo de uberização fez com que muita gente, ao invés de usar o seu carro próprio, ou não tendo, ou não querendo usar o seu carro, alugar um carro novo ou seminovo para estar utilizando como Uber. Então, eu vou lá, boto um aplicativo e começo a utilizar aquele veículo para prestar um serviço de transporte via aplicativo. Então, eu sou um 99 táxi, eu sou um Uber, eu sou uma pessoa que vai fazer um transporte desse e vou locar. O que acontece? Com a crise, como as pessoas não estão saindo de casa praticamente, a gente pode dizer, eu, por exemplo, gastava uma média aí de 5, 6 dias, uma semana, gastava um tanque do carro, andando tanto aqui em Maceió. Hoje, praticamente, você leva um mês, se não mais de um mês, para gastar um tanque do carro, porque você praticamente não sai, e quando sai porque está sendo obrigado para ir para o hospital, para fazer isso, para fazer aquilo. E olha que eu já estou botando no exagero nessa conta que eu tive que sair muito agora. Mas, se eu estivesse na quarentena sem a necessidade de estar indo em hospital, na verdade, eu não teria gasto nada. E as pessoas não estão usando o Uber, ou praticamente não estão usando. Minha irmã chegou ontem e perguntou, o Uber está funcionando em Maceió? Aí o que acontece? Esses motoristas, como tem uma demanda que passa a ser reprimida, e uma grande oferta de motoristas por aplicativo, além dos motoristas de táxi, o que passa a acontecer? Eles deixam de prestar o serviço, vão cortar custo devolvendo o carro para alocar. As locadoras que compraram N carros por conta do aumento da demanda em face da uberização, o que acontece? Ela tem um pátio cheio de carro que ninguém quer alocar, ela faz o quê? Joga o preço lá embaixo. Então, na hora de definir aluguel, tem muito a ver com o quê? Se eu for falar de bem imóvel, qual é a localização? Onde está? Que bairro está? Que cidade está? Além da disposição do próprio imóvel. Se a gente estiver falando de qualquer coisa móvel, depende dessa questão de oferta e procura. Então, é difícil a gente ter um valor específico, ou mesmo inventar de tabelar, porque tabelamento é antieconômico. Tabelamento normalmente leva a problemas econômicos, do mesmo jeito de você dizer, olha, vamos botar tudo um preço igual, mas não porque o Estado tabelou, mas porque a gente vai fazer um cartel. Não posso. Então, a gente deixa isso livre, e aí você pode fazer as locações no valor que você quiser. Por exemplo, vou locar um imóvel pelo aplicativo, pelo Airbnb, pelo Booking, ou seja lá onde for. Eu posso deixar que o aplicativo de inteligência artificial fixe nesse processo de oferta e procura, fixe o melhor preço do aluguel, mas também posso eu mesmo fixar. Por quê? Porque eu posso dizer, olha, época de carnaval, época de Natal, época de Ano Novo, época de Páscoa, época de São João, vou aumentar o valor, porque aqui no Nordeste é muito comum o povo viajar e querer aproveitar esses períodos de alta temporada. Esses outros períodos vou jogar lá embaixo o valor para ter uma concorrência melhor. Então tem gente que às vezes estranha, que você vai alugar um imóvel, em janeiro está R$1.000 a diária, e no mês de maio está R$250, R$200 a diária. Pode acontecer isso? Pode. Isso é questão de um processo que a gente vai definir, para que não haja aí uma interferência na hora de definir esse aluguel. Isso pode acontecer. E isso, em alguns países, por exemplo, aqui no Brasil, o processo de locação não é tão predatório quanto a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a falta de moradia faz com que as locações desenvolvam um processo semi-predatório ou predatório. Eles fazem locação para 2 anos depois, 3 anos depois. Eu lembro um episódio do Friends em que o Ross e a Rachel,
estavam querendo alugar um apartamento no mesmo prédio dele, e aí souberam que uma vizinha morreu. Aí já foi lá, quando batem na porta, descobrem que ela não morreu. Aí fala, mas ela está bem de saúde? Será que ela ainda vai sobreviver? É uma brincadeira que eles fazem, mas com a situação que é real lá deles. Eles têm muito disso. Falta imóvel e você acaba fazendo locações nesse estilo, e os valores são altíssimos, muitas vezes. Então, tenho liberdade para definir? Tenho. Não há uma interferência do Estado nesse ponto. O que é uma interferência do Estado, e aí eu quero que vocês tenham cuidado, é feito o contrato nas renovações e nos aumentos que eu vou ter posteriormente. Por quê? Porque eu posso ter um valor que eu fixo, e esse valor que eu vou fixar, eu posso ter aumentos abusivos, ou não ter aumento nenhum, e o outro lado, que é o locatário, não aceitar os aumentos. E aí a gente entra em processos revisionais. Então, a gente passa a ter ações revisionais, muitas vezes judicialização, para fazer a revisão. Professor, então o valor que eu já defino de saída, ele é fixo, não pode ser discutido. Em tese, é isso. Mas vamos ver alguns casos, por exemplo, situações de abuso. O que a gente teve aqui em Maceió, em específico nos 2 últimos anos? Um processo de várias pessoas saindo do Pinheiro, saindo do Mutange, e essas pessoas que saíram do Bebedouro, do Mutange, do Pinheiro, foram procurar outros imóveis. Onde? Pela cidade. E aí, muita gente locando resolveu fazer o quê? Dobrar ou triplicar o valor do aluguel. Teve gente que queria locar um imóvel que eu tinha no meu escritório, um imóvel comercial. Eu falei, olha, não é má vontade, não. Eu podia dar para você o valor que eu cobraria como imóvel comercial, só que eu não vou locar para você, porque o imóvel não tem chuveiro, não tem cozinha, não dá para você morar lá. É um imóvel que é comercial. Lá tem banheiro de uso regular de imóvel comercial. Não é para usar como chuveiro nem nada. Você não tem nenhum ponto de água para tomar um banho. Então, não pode ser usado dessa forma. Mas tem gente pegando imóvel que locaria em R$1.500, R$2.000, cobrando R$3.800, R$4.000, se não mais, para fazer esse contrato. Aí, nesse ponto, começa a haver algum tipo de abuso, por quê? Que entra naquela questão do estado de perigo, que vocês viram também na Teoria Geral do Direito Civil. Alguém sob eminente perigo de morte ou seu familiar assume negócio extremamente oneroso por conta disso, esse negócio passa a ser anulável no período de 4 anos. Então, vamos ter cuidado, porque quando eu falo, olha, em tese fechou o contrato de aluguel, o valor é aquele, e aí você não pode ter abuso nos aumentos ou uma situação em que ele não tem aumento nunca e o locatário achar que o locador não pode aumentar. Pode, em especial os processos de atualização de correção monetária. Mas não significa dizer que, feito aquele primeiro valor, que vai muito em oferta e procura, não se identifique alguma situação de abusividade, como o caso do estado de perigo na hipótese do Pinheiro, que a gente teve aqui em Maceió. Então, só para vocês terem cuidado sobre isso. Deixa eu só ver se tem algum comentário. Nenhum. Então, vamos lá. Dando sequência. Então, a gente vê aí essa parte da alocação, em que eu vou entregar para o locatário o uso e o gozo da coisa, a posse direta dessa coisa, mediante o pagamento de aluguéis. Esse valor do aluguel, a gente vai ver em especial isso para imóvel, na Lei 8.245. Pode ser um valor fixo ou pode ser um valor variável. O que seria valor fixo, o que seria valor variável? O valor ele pode ser exclusivamente fixo, em que você diz, olha, vou alugar esse apartamento para você por R$2.000 por mês. Ou posso dizer, eu vou alugar para você essa loja por 6% do lucro das vendas da loja. Posso fazer isso? Posso, não tem problema. É assim que a gente faz contrato de shopping center. Shopping center é nada mais, nada menos do que uma locação sui generis. É um contrato de um espaço que você tem dentro de um mix, de um tenant mix, que você tem num espaço de um empreendedor, que seria o shopping center, em que ele loca espaços e ele diz, olha, tá aqui, nesse ponto você pode fazer isso aqui. E eu vou lá realizar essa alocação. O que shopping normalmente faz? Ele faz um misto de valor fixo, um híbrido de valor fixo com valor variável.
Ele diz, ó, eu vou te cobrar no mínimo X reais, é o piso, só que em cima daquilo que você vendeu, eu quero X%. Um exemplo, a loja das Americanas da Praia da Avenida é locada por um aluguel de 6% das vendas. Ah, então quer dizer que o dono daquele prédio é sócio, entre aspas, da loja das Americanas em 6%? Das vendas naquele prédio? É. Não da loja das Americanas, o conglomerado, mas daquele prédio é. Isso é muito comum. Hoje você tem pessoas até conhecidas, jogador de futebol, ex-jogador de futebol, que é dono de prédios que loca para faculdades, e o povo diz, não, é sócio da faculdade. Não é, é um entre aspas aí. Ele recebe um percentual do lucro em cima daquele imóvel. Eu posso fazer isso? Posso. Então, eu posso ter um valor fixo, o que é muito comum. Talvez o mais comum seja isso. Então, vou locar um carro, tem lá o valor, a diária do carro, ou a quilometragem que eu vou pagar. E tem valores que são variados. Olha, não vou te cobrar X reais por mês. Eu vou te cobrar X% do que você lucrar. Então, deixo você usar o meu espaço e em cima do quanto você vender, eu quero tantos por cento. Daí o fato da gente dizer que isso é uma brincadeira mais séria, falando sério. Sempre eu pergunto para os meus alunos em direito empresarial, o que o McDonald's vende? Aí você vai dizer, fast food, sanduíche, milkshake, refrigerante, não. O negócio do McDonald's é administração imobiliária. Esse é o objetivo do McDonald's. De uma rede de fast food, na verdade, o que ele tem? Ele chega para o cara que quer abrir a loja, para o franqueado, e ele diz, olha, me dê tanto que eu vou comprar um imóvel, vou construir uma unidade com o seu dinheiro e vou permitir que você use durante um tempo. E você vai me pagar royalties das suas vendas para mim. Então, vejam, eu faço uma franquia e estou gerindo, na verdade, imóveis que eu estou cedendo para você utilizar. Então, a gente passa a ter uma situação que muitas vezes a gente faz, Marcos Mello fala isso muito, a gente tem 2, 3, 4 contratos clássicos, ele fala lá, locação, empréstimo, compra e venda, e ele diz que uma mistura desses contratos geram outros contratos. E é verdade. É verdade. A gente tem muito contrato que, na verdade, é um misto de outras relações. Então, eu falei agora há pouco, shopping center. O que a gente faz? Uma locação sui generis. Só que é uma locação levando em conta certas características que a gente vai ter aí do espaço. Então, nesse contrato, quando a gente vai falar de aluguel, o aluguel ele pode ser um valor fixo, pode ser um valor variável, ou posso utilizar o sistema híbrido, os dois. Definido isso entre as partes, locador e locatário, a gente começa a falar das obrigações de cada um. E aí eu vou pontuar alguns aqui para vocês, em que eu vou explicar outros, e outros eu vou ler rapidinho, porque seria até autoexplicativo, para não ficar chato só falando, aqui onde diz 6 é meia dúzia. E aí, se vocês tiverem dúvida, vocês me interrompem. Tanto aqui no Código Civil como na Lei 8.245, vocês vão ver que a gente tem uma lista dos direitos e deveres do locador e depois do locatário. O que é direito de um é dever do outro. O que é direito do outro é dever do um. Então é isso que a gente vai acabar vendo aqui. Então, quais são os direitos do locatário? Leia-se deveres do locador. O que o locador é obrigado? O que ele é obrigado a fazer? Na parte de imóvel, uma coisa muito comum a gente ter dúvida. Quem paga as taxas condominiais? O locador ou o locatário? Pode sair de um e mandar para o outro? Qualquer taxa é só do locador ou qualquer taxa é só do locatário? Tenham cuidado com isso, porque a lei nesse ponto é clara e ela diz quando eu posso negociar e quando eu não posso. Então vamos lá. O locador é obrigado. Então, quais são os deveres do locador? Quem cede o uso e gozo da coisa, a posse direta da coisa, para que o locatário usufrua essa coisa, para que ele goze dessa coisa mediante pagamento de aluguéis. Então, quais são os seus deveres? Entregar ao locatário a coisa alugada com suas pertenças em estado de servir ao uso a que se destina e mantê-la nesse estado pelo tempo do contrato, salvo cláusulas expressas em contrário. Gente, talvez isso seja uma das coisas mais óbvias que a gente tem na locação,
mas que aqui muito locador no Brasil não leva isso em conta, enquanto em outros países isso é levado a sério, no superlativo. É levado de forma seríssima. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem um imóvel que você loca para a residência da sua família e que não tem um sistema de aquecimento, em especial se você está numa região mais alta dos Estados Unidos, mais ao norte, e que é mais fria, se você não tem um aquecimento funcionando, o Estado vai lá e interfere dizendo que você não pode locar esse imóvel, você não vai poder cobrar aluguel, porque essas pessoas não podem morar dignamente nesse local. O que eu estou querendo dizer? Se eu estou alocando para você um imóvel que é para moradia, para residência, ele tem que ter condições dignas de residência. Mas se é para comércio, ele não vai ter que ter a mesma proteção, a mesma dignidade, porque o comércio, você não tem uma unidade familiar lá residindo. É a mesma coisa se você estiver falando, por exemplo, de um carro. Eu estou alocando um carro que é de passeio. E o locatário quer utilizar aquele carro de passeio para fazer carga, para fazer frete. Ele pode? Não. Vocês vão ver que ele não pode utilizar para outro fim a que a coisa se destina. Mas o locador tem que garantir que aquela coisa, para o que ela se destina, ela seja utilizável. Então, eu alugo um imóvel, por exemplo. Esse imóvel tem mofo, tem infiltração, as coisas se estragam, as pessoas passam a ter processo alérgico. Nesse caso, esse imóvel é inservível e o locador tem a obrigação de ajeitar, consertar tudo para deixá-lo em ordem para que os seus inquilinos, para que o locatário o utilize. Então, quando a gente fala entregar ao locatário a coisa, não para aí. Com suas pertenças, em estado de servir ao uso a que se destina e manter esse estado. Ou seja, ele tem que manter essa condição, porque se essa condição se perde no meio do contrato, a obrigação é dele, não é do locatário. Não é qualquer coisa que aconteça no bem locado que é responsabilidade do locatário porque está na posse dele. Às vezes a responsabilidade é do locador. Ele é quem vai manter o uso daquela coisa ao que se propõe. Então, se eu estou alocando para você um imóvel para fim comercial, é para esse fim que eu tenho que garantir. Ah, mas não tem chuveiro aqui. Eu não te aluguei um imóvel residencial. Eu não tenho obrigação nenhuma de te dar um chuveiro. Tá? Ah, mas aqui não tem entrada de gás para uma cozinha industrial. Eu te aluguei um imóvel residencial. Não foi um imóvel industrial, comercial. É isso que a gente tem que levar em conta. Então, a obrigação do locador é o quê? Para que se destina aquela coisa? Móvel ou imóvel? E eu estou garantindo que essa coisa vai poder ser utilizada ao que ela se destina? Se eu estou dando essa garantia e ela se mantém, pronto, eu cumpri com a minha primeira obrigação. Segunda obrigação, garantir-lhe durante o tempo do contrato o uso pacífico da coisa. O que significa isso? Evitar que ele mesmo, o locador, ou que terceiros atrapalhem a posse, o uso e o gozo pelo locatário. Se isso acontecer, pode o locatário tomar as medidas cabíveis ou para resolver o contrato, porque ele está descumprindo com a obrigação, ou para executar o contrato e forçar com que o locador garanta o uso dessa coisa, sem que haja perturbação de terceiros ou do próprio locador. Acontece isso? Acontece. Muitas vezes eu alugo, vamos lá, eu falo muito de imóvel aqui, mas a gente não está falando só de imóvel. Mas vamos lá, às vezes eu alugo um apartamento e na hora que eu vou alugar está tudo perfeito. Uma maravilha, tudo ótimo. Quando chega num determinado horário de madrugada, que ninguém vai alugar apartamento de madrugada, o vizinho de cima, de baixo, do lado, bota som às alturas, começa a fazer aquela gandaia completa. Está atrapalhando o uso a que se destina, não é o locador que está atrapalhando, mas são terceiros. E para mim não adianta de nada eu alugar um apartamento para morar com a minha família, com criança recém-nascida, de colo ainda mamando, nasceu há 2, 3 semanas, e de repente eu tenho um batidão de funk, ou uma batida de cabeça de heavy metal do lado da minha casa. Não é para isso que eu aluguei um imóvel. Se é para fim de moradia residencial, tem que manter um mínimo de urbanidade. Não só o vizinho, o locador tem que garantir isso. Então, garantir durante o tempo do contrato o uso pacífico da coisa. Entre outras coisas, tá? Não ficar o locador querendo vistoriar o tempo todo.
Posso vistoriar um imóvel? Posso vistoriar coisa? Posso. Mas isso tem que ser feito com equilíbrio. Mas bora lá. E quais seriam as obrigações do locatário? Vamos lá. 569. O locatário é obrigado. Serviço da coisa alugada para uso convencionado ou presumido. Ele não pode dar outro uso, a não ser que haja autorização do locador, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la do mesmo cuidado como se sua fosse. A gente já falou isso para comodato e já falou isso para depósito. Cuidar da coisa como se sua fosse é um padrão objetivo de cuidado. Como que a sociedade espera que um dono cuide da coisa? Muito bem. Então, logo, espera-se que aquele indivíduo, mesmo que não tenha um pingo de zelo com as coisas próprias, que ele tenha cuidado com a coisa alocada. Então, primeira obrigação que a gente vai ter. Segunda, pagar pontualmente os aluguéis nos prazos ajustados e em falta de ajuste, segundo o costume do lugar. Normalmente, os contratos vão ter um ajuste. Mas, às vezes, não tem ajuste, por quê? Porque naquela cidade, naquele estado, naquela região, é muito comum que seja pago aluguel no 5º dia útil do mês subsequente. Por quê? Porque normalmente é o limite para pagar salário, aí você recebe o salário e na mesma hora vai lá e paga o aluguel. Posso fazer isso? Posso. A gente vai lá e faz o ajuste nesses termos. Tá? Levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros que pretendam, pretendam fundados em direito. Então, vamos lá. Alguém está alegando que é verdadeiro possuidor da coisa, que é o verdadeiro proprietário da coisa, começa a querer discutir comigo, eu digo, não tenho nada a ver com isso, procure o locador. Não só eu tenho que encaminhar para procurar, mas comunicá-lo. Eu tenho o dever de realizar essa comunicação. Então, qualquer risco de turbação, qualquer risco de esbulho à posse tem que ser comunicada ao locador, para ele tomar as medidas cabíveis e poder se defender, caso seja necessário. E, finalmente, aqui do Código Civil, que vocês vão ver lá que a lei de locação de imóveis é muito mais extensa. Restituir a coisa, fim da locação, no estado em que a recebeu, salvo as deteriorações naturais do uso regular. Aí, nesse caso, eu quero que tenham cuidado pelo seguinte. Tem gente que não entende esse dispositivo, que pensa assim, qualquer dano que a coisa tiver, eu não sou obrigado a indenizar. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Se você tiver danos causados por você ou por terceiros na coisa alocada, por exemplo, eu aluguei um carro e meu filho fica atrás, abre, fecha o vidro, abre, fecha o vidro. Ou aperta o botão, ou fica puxando a alavanca para abrir a porta. Quem tem menino sabe do que eu estou falando. Menino é o pé do cão. A gente fica lá dizendo, não, se comporte, de repente começa lá a puxar a alavanca, até que a hora a alavanca sai na mão. Não tem obrigação nenhuma, processe a criança. Não, os pais são responsáveis, vocês vêm estudando isso em responsabilidade civil. Se a criança tem um patrimônio, ela pode até ser responsabilizada, mas normalmente são os pais que são responsáveis. Não só pela defesa dos interesses, mas também por responder pelas ações, pelas condutas que o incapaz teve, causou danos a terceiros. Então, vocês já viram isso. Então, no caso aqui, eu sou responsável por esse dano? Sou. Mas imaginem o seguinte, imaginem que eu aluguei um carro por um ano, e a lente do farol do carro começou a ficar mais fosca. Essas lentes novas, que não são de vidro, elas entram num processo que começa a ficar mais amarelado, começa a ficar fosco. Isso é um processo que é comum de acontecer em certos carros, em certos veículos. Eu posso dizer que isso é responsabilidade do locatário? Não vai ser. Por quê? Porque isso é um desgaste natural. É como uma parede que está lá toda pintadinha de branco e, de repente, depois de um ano, 2 anos, começam aquelas manchas pretinhas descendo na parede, que é típico do processo de chuva aqui nos trópicos, que tem chuva frequente, e começa a manchar a pintura da parede. Isso é um desgaste natural, isso é um desgaste normal. Pode acontecer? Pode acontecer. Vindo a acontecer esse tipo de desgaste, não vai ser responsabilidade do locatário.
A responsabilidade dele seria o quê? Da criança que quebra alguma coisa, dele que quebra alguma coisa, que ele vai ter que consertar. Ou que ele fez alterações na coisa. Alterações em que sentido? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu pego o artigo para vocês. Deixa eu ver se eu pego aqui, porque senão eu falo que eu já falei desse assunto para vocês. É mais fácil explicar para vocês, que na lei de locação de imóveis é mais fácil de achar, mas eu explico para vocês que isso é um assunto que vocês já viram comigo e já viram lá no segundo período. Bora lá. Benfeitorias. Aqui eu não estou falando de dano, estou falando do contrário, é benfeitoria. Tá? Brincando aqui com a expressão, o dano seria uma malfeitoria. O que é benfeitoria? São melhorias que você pode ter, que são necessárias, úteis ou voluptuárias. Imaginem que eu pego um carro que a lente já está lá meio feiozinha, já está meio fubazenta, usando um termo mais daqui do norte do país do que para o sul. Eu pego essa lente e eu digo, não, vou ajeitar. Isso é benfeitoria necessária? Isso é benfeitoria útil ou a benfeitoria voluptuária? A gente pode até discutir, não na necessária, mas entre a útil e a voluptuária. Dependendo do grau que estava daquele escurecimento ou um processo de amarelar da lente, ele pode atrapalhar na iluminação. Então, você vai lá e vai fazer uma melhoria que é útil. Mas, normalmente, é mais estético, então seria voluptuário. Tá? Seria como passar uma cera num carro que você vai ter. Nesse caso, você precisa identificar qual é a benfeitoria, porque se ela for necessária, tendo ou não tendo autorização do locador, você vai ter direito a ser indenizado. Por exemplo, um imóvel que eu alugo, eu saio de férias, quando eu volto 1 a 2 semanas depois, o teto está desabando por conta de uma chuva forte que teve. Isso é um dano que o imóvel está sofrendo e qualquer reforma que eu faça, mesmo sem autorização, eu tenho direito a ser indenizado, porque é uma benfeitoria necessária para manter a integridade do bem que foi locado. Mas se a benfeitoria é útil, ou seja, a janela está muito pequena, eu vou aumentar a janela para aumentar a iluminação, a ventilação e tudo mais, isso é uma benfeitoria útil. Eu só tenho direito a ser indenizado se for autorizado. Se for sem autorização, não tem boa-fé, não tendo boa-fé, eu não posso ter indenização. E se for voluptuário, eu não tenho direito à indenização nunca. Então, se eu fiz algo só para o meu herdeleite, só para indenizar, essa benfeitoria ela não é indenizável. O máximo que eu posso é levá-la comigo, se não causar dano à coisa que foi locada aqui especificamente falando. Então, tendo isso em mente, se a gente está falando de danos, eu sou obrigado a indenizar aqueles danos que foram causados, mas não os desgastes naturais da coisa. Mas o locador é obrigado a indenizar o locatário pelas benfeitorias, sempre as necessárias, as voluptuárias, as úteis, se tiverem autorização, e as voluptuárias nunca vai indenizar. Só para a gente lembrar isso, porque eu já falei isso para vocês em outra oportunidade, e vocês estudaram isso já no segundo período. Eu estou passando aqui só para lembrá-los disso. Mas vamos lá, deixa eu ver aqui. Tarcísio, em tese, seria voluptuário. A gente tem que ter muito cuidado, que às vezes exemplos eles podem ser levados para um lado ou para o outro, para vocês entenderem. Teve uma vez um concurso, se eu não me engano, eu acho que foi de técnico do TJ aqui de Alagoas, e que tinha uma afirmação que se desenvolvia sobre um elevador no imóvel. E aí se questionava nas alternativas se era benfeitoria útil, se era necessária, se era voluptuária, o que era, para que servia aquele elevador. E aí tudo levava em conta o quê? Que tipo de prédio era aquele? No enunciado ele falava que era um prédio de 5 andares. Tá? E aí se discutia nas alternativas. Isso daqui é uma benfeitoria útil ou necessária? Que a voluptuária nem entra nesse caso aqui. Tinha até alternativa para isso, mas nem vai discutir. Nessa hipótese, o elevador num prédio alto, ele é obrigatório. Então, se você troca um elevador, por exemplo, de um prédio, isso é uma benfeitoria que é necessária, porque obrigatoriamente você atrapalha a circulação no prédio. Se um prédio de 4, 5, 6, 10, 20 andares, vocês já subiram
por exemplo, 10 andares pela escada de um prédio, tá? Eu tinha escritório no 9º andar do Marcel Work Center, ali na rua lá do Marista. E o 9º andar é o último andar, tá? É a laje lá do edifício, tá? É a cobertura. E a minha garagem, eu tinha as garagens de quem trabalhava lá no escritório, as minhas garagens eram no -3. Então, eu tinha o -3, -2, -1, térreo, sobreloja e mais 9 andares. Aí entra aqui no do Fabiano, 14 andares. Um belo dia eu chego, eu precisava só de um papel. Estou encostando o carro, o que acontece? Apaga toda a luz. Eu falei, beleza, não tem problema nenhum, o prédio tem gerador. Quando eu começo a apertar o elevador, nada dele funcionar. Vou reclamar com o porteiro e diz, olha, quebrou ontem. A gente estava torcendo para não faltar luz, só que está faltando. E o que acontecia? Era um documento que eu precisava para juntar no processo físico. Quando? Até às 7 horas da noite daquele dia. Subi tudo e desci tudo. Gente, quando eu cheguei no meu escritório, eu subi, eu estava só com uma camisa branca. Quando eu cheguei no escritório, eu estava de camisa branca e gravata vermelha. Minha língua ia até o cinto, lá embaixo, tá? Por conta desse meu preparo, meu histórico físico muito bom, tá? E aí, esse meu histórico físico de atleta privilegiado, tá? Eu subi lá, que era uma maravilha. Olha lá, que coisa linda. Quase que eu morro do coração. Foi a primeira vez que eu vi que eu tinha 20 e poucos anos de idade, mas eu era uma figura sedentária, que eu só fazia halterocopismo e halterografismo. Halterocopismo, para quem não conhece, é levantamento de copo. E halterografismo, levantamento de garfo. E aí, o que acontece? Para descer, quero, né? Realmente, todo santo ajuda. Mas para subir o negócio é complicado. E aí fiquei surpreso quando eu viajei para a França há um tempo atrás e fui subir andando a Torre Eiffel. Subi os 750 degraus na cara dura mesmo e aguentei. Eu acho que o frio ajudou na época, mas é complicado. Então imagine esse tipo de coisa. Vamos trocar o elevador. Isso é benfeitoria útil ou necessária? Um prédio alto como esse é mais do que necessário. Você não pode estar utilizando. Por exemplo, pessoas que tenham dificuldade de locomoção, de acessibilidade, precisam do elevador. Me lembro de uma faculdade que a gente estava abrindo aqui em Maceió, e a gente adiou 2 meses para a faculdade começar as aulas, porque o MEC disse, como vocês têm mais de um pavimento, ou vocês precisam fazer uma rampa, ou precisam ter aqui uma unidade, um elevador ou esqueci o nome que eles dão, que seria para subir você para um 2º andar. Então, foi feito isso, foi colocado, montado lá na faculdade para poder utilizar. Por quê? Uma coisa é minha casa, que é um prédio privado. Outra coisa é um prédio público, que tem uma circulação e você tem a obrigação de ter isso. Então, vejam, o Tarcísio, nesse caso, tenha cuidado. A piscina está muito mais para uma benfeitoria voluptuária do que para uma benfeitoria útil. Dificilmente entraria na condição de uma benfeitoria útil. Mas depende muito do que você está falando. Por exemplo, eu estou alugando um prédio que é uma escola. Eu acho que para uma escola não seria voluptuária. O locatário que vai construir uma piscina, ele está melhorando a utilidade do imóvel, que seria o prédio locado, que é uma escola. Então, nesse ponto, eu acho que é uma benfeitoria que vai ser útil, não vai ser voluptuária. Então, depende muito do caso concreto. A gente tem que avaliar o caso concreto, que isso é que vai definir como é que a gente vai trabalhar essa ideia, e aí vai vir um efeito. Tem indenização, não tem indenização, não tem, nunca tem, depende de quê, de boa fé. Aí vocês têm que avaliar isso, ok? Mas vamos lá. Qualquer dúvida, vamos botando aí. Ou abre o microfone e me atrapalha aqui, que não tem problema não. Só cuidado, vai com calma, porque teve uma aluna, uma outra turma que foi falar, eu estava acostumado só com a minha voz aí, ela de repente falou, estourou alto aqui, eu dei um pulo que ela quase que me mata de susto. Então,
Só cuidado, façam como a história do gatinho que subiu no telhado, tá? Primeiro você disse que o gato subiu no telhado, depois o gato caiu do telhado, depois o gato foi para UTI, depois o gato entrou em coma, depois você disse que o gato morreu, a pessoa se prepara e aí não tem problema, tá? Mas vamos lá. Então, quando a gente vai falar aqui de locação de bens móveis, a gente viu aqui os direitos e deveres. Eu quero ver a mesma coisa com vocês de direitos e deveres, agora nos bens imóveis. Vamos para a Lei 8.245, que aqui nesse ponto, eu quero que vocês tenham cuidado, eu não vou ficar em um só ou em outro. Não vou acabar o Código Civil, depois vou para a Lei 8.245. O que for de assunto comum, eu vou tratando dos dois, para vocês verem como tem diferença. Então, aqui a Lei 8.245 de 91 dispõe sobre locação de imóveis. Então, ela vai regulando aqui de imóveis, locação em geral de imóveis, imóveis urbanos, imóveis residenciais, não residenciais, e aí nesse ponto para explicar. A gente pensa, imóvel residencial é para uma pessoa ou para uma família morar. Imóvel não residencial é para comércio, para indústria. Em tese é isso. Só que se uma pessoa jurídica, um empregador, aluga para um empregado, para um preposto, para um diretor seu, um imóvel para a moradia dessa pessoa e de seus familiares, essa locação também é considerada como locação não residencial. Por quê? Porque o objetivo aqui, muito mais do que a mera moradia dessas pessoas, o objetivo é essa pessoa ter uma proximidade num trabalho para facilitar o exercício da atividade não residencial, atividade comercial, industrial, empresarial. Então, tenham só cuidado com isso. Locação residencial é para a moradia de uma pessoa, de uma família, uma unidade familiar, ou uma pessoa, ou um single. Tá? E no caso, a locação não residencial, em tese, é para comércio e indústria, mas também vai ser para a moradia de uma pessoa, um single, ou de uma família, se eu estiver locando para um empregado, para um diretor, para pessoas em que venham prestar serviço para mim e que não tenham imóvel, eu vou utilizar aquele contrato como um chamariz. Muitas vezes o empregador consegue um bom empregado por isso. Ele diz, olha, tem um ótimo imóvel aqui que a empresa alugou para você. Durante um ano a gente vai bancar isso para você. Depois de um ano, se você quiser, você assume o contrato, a gente subroga para você. Ou não querendo fazer isso, você vai para outro imóvel e você faz o que você quer. E eu conheço muita gente que já passou por isso. Então, as locações aqui vão ser as de imóveis, tá? Que a gente vai estar tratando de imóvel residencial e não residencial. A gente vai fazer algumas separações aqui. E aí, falando de locação, por exemplo, a gente tem o quê? Imóvel de propriedade da União, do Estado, do município, autarquia, fundação pública, é regulado por lei privada. Eu já tinha falado isso para vocês, que apesar do Estado participar da relação, alguns contratos são civis, não são contratos administrativos. Contratos administrativos vão ser aqueles regulados pela Lei 8.666, que não é o caso da locação. Então, a locação vai ter um sistema de paridade diferente ali do contrato administrativo, só para destacar. E 2, vagas autônomas de garagem ou de espaço para estacionamento de veículo. Isso é locação? É. Quando vocês vão para a faculdade, faz um depósito, mas também pode ter locação de espaço. Ao invés de eu dizer, olha, eu vou parar o carro em qualquer vaga e você cuida, eu quero ter essa vaga para mim. Quanto é que você me cobra para ter essa vaga durante o ano? Tantos reais. Eu vou lá, pago e começo a utilizar. Pode ser uma locação de um espaço para uma garagem. De espaços destinados à publicidade, tá? Ou seja, um outdoor que eu vá colocar. O outdoor, ele está colocado onde? Num bem imóvel. Tá? A parte hotel, residência ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários, como tais sejam autorizados a funcionar. E o arrendamento mercantil, em qualquer de suas modalidades. E aí, nesse caso aqui, o arrendamento mercantil, tá? Ele vai ser o leasing, que a gente já falou aqui. Então, esses são contratos que entram como locação, mas tem aí um uso aqui a colar de alguma especificidade que vocês têm que ter cuidado, tá? Mas bora lá. Vamos lá nos direitos e deveres, que é o que eu quero tratar aqui com vocês. Deixa eu só achar aqui.
Locação, aluguel, aqui. O locador é obrigado. Vocês viram no Código Civil que eu tenho só 2 incisos. Lá para o locatário, 4, 5 incisos. Vocês vão ver que aqui a gente tem muito mais coisas. Então, algumas coisas que eu já expliquei aqui eu vou passar batido. Outras eu vou me atentar para vocês terem cuidado. Então, o locador é obrigado. Quem loca, quem cede o uso e gozo da coisa para o locatário usar e gozar da coisa, né? Essa pessoa é obrigada a quê? Entregar ao locatário o imóvel alugado no estado de servir ao uso a que se destina. A gente já explicou isso lá, que é igualzinho ao Código Civil. Garantir durante o tempo de locação o uso pacífico do imóvel locado. Também vimos lá, isso daqui praticamente é um copiar e colar. Manter durante a locação a forma e destino do imóvel. Também a gente viu isso. Está tudo no inciso só que a gente está aqui dissecando em várias obrigações. Aí, bora lá. Responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação. Qualquer vício, qualquer defeito, seja anterior à locação, a responsabilidade é do locador, não é do locatário. O que vier depois, a gente vai ter que discutir. É inerente ao uso normal da coisa, o desgaste normal da coisa? Ou é um defeito que apareceu depois, em especial, que passa a ser responsabilidade do locatário? Então, eu tenho que definir isso. Fornecer ao locatário, caso esse solicite, a descrição minuciosa do estado do imóvel, quando da sua entrega, com expressa referência aos eventuais defeitos existentes. O que é isso aqui? Vistoria. Quando a gente vai alugar um imóvel, o que a gente faz? Um laudo de vistoria. Você faz uma vistoria, emite um laudo dizendo, olha, tem defeito nisso, não tem defeito nenhum. Tira fotos, a pessoa vai lá e assina confirmando. Para fazer o quê? Entender que o caso do inciso anterior, que qualquer vício, qualquer defeito que apareça depois, pode ser de responsabilidade do locatário, não do locador. Mas aqueles que já foram assinalados no laudo de vistoria, esses vão ficar a cargo do locador, não do locatário. Fornecer ao locatário recibo discriminado das importâncias pagas, a quitação dos aluguéis e quaisquer taxas que eventualmente sejam pagas. Pagar as taxas de administração imobiliária, se houver, e de intermediação, nessas compreendidas as despesas necessárias à aferição da idoneidade do pretendente e do seu fiador. O que é isso? Aluguei uma imobiliária que vai administrar ou que vai locar para mim um imóvel. Aí eu chego para o locatário e digo, você que vai pagar essa minha despesa. Não. Aqui não tem salvo disposição em contrário. A obrigação aqui, o custo é do locador, não é do locatário. Ele poderia ter batido para lá e para cá, feito placa, recebido 500 ligações para alocar um imóvel. Mas ele preferiu, porque eu tenho um profissional tarimbado, uma pessoa que saiba resolver esse problema mais fácil do que eu pessoalmente, às vezes eu não tenho a malícia necessária para isso. E aí eu contrato um profissional para isso e eu quero repassar o custo. Não, o custo é 1.000, não é do inquilino. Normalmente, o que é feito na prática? Vamos alugar o valor do primeiro aluguel, isso é uma coisa de prática, isso é costume, isso não é regra da lei, não. O primeiro aluguel fica para o profissional e os outros passam a ser pagos para o locador. Então, aí a taxa da administração imobiliária e os custos para ser feito esse contrato, e até para aferir, verificar a idoneidade do locatário. Essa pessoa tem nome limpo, não tem nome limpo, como é? Então, tudo isso é feito a cargo do locador. Pagar os impostos e taxas ainda o prêmio de seguro complementar contra fogo que incidam ou vem incidir sobre o imóvel, salvo disposição expressa em contrário no contrato. Que taxa é essa? Que imposto é esse que a gente está falando? IPTU. Imposto predial, territorial, urbano, é o imposto que se paga sobre imóvel. Mas ainda tem taxa do Corpo de Bombeiros, tem uma série de valores que você paga sobre imóvel. Quem tem que pagar? O locador, não o locatário. Mas aqui tem a exceção do salvo disposição expressa em contrário. Eu posso colocar no contrato que quem vai pagar o IPTU é o locatário e não o locador? Posso. É só ajustar isso no contrato. Se o contrato não falar nada, quem tem que arcar com esse ônus vai ser o locador. Então, se o contrato não disser o IPTU vai ser pago pelo locatário, e, eventualmente, o valor do IPTU aumentar muito,
Ele não pode dizer, locatário, olha, aumentou o meu IPTU. Cara, olha, só vai ser revisto esse aluguel daqui 1 ano, daqui 2 anos. A gente botou isso no papel. Antes disso, eu não tenho nada a ver com isso. A responsabilidade é sua. Se o IPTU, se o condomínio aumentou, você é quem tem que pagar. E eu é quem tem que pagar. A gente vai definir como isso é feito. Então, os impostos e taxas relacionados ao imóvel são pagos pelo locador, mas nesse caso, diferente das outras hipóteses que a gente falou, pode ser atribuída para o locatário no contrato. O locador é obrigado a exibir ao locador, quando solicitados, comprovantes relativos às parcelas que estejam sendo exigidas. Que comprovante? As quitações. As relações que eventualmente se exija de, tem pagamento de taxa, disso, daquilo, eu quero comprovante para não correr o risco de perder até a locação. E o locador vai ter que pagar as despesas extraordinárias de condomínio. Nesse ponto eu quero que vocês entendam. Despesa ordinária de condomínio, quem paga é o inquilino, é o locatário. Despesa extraordinária, quem paga sempre, sem exceção, vai ser o locador. O que é despesa ordinária? Água, luz, folha de pagamento, limpeza de área comum. Isso é despesa comum. Mas eu vou ter que trocar todas as caixas de ar-condicionado. Vou ter que trocar toda a fachada do prédio. Vou reformar uma área que é comum. Isso é despesa extraordinária. Despesa extraordinária, quem tem que arcar é o locador. Mas ele pode ajustar que vai ser o locatário igualzinho ao IPTU? Não. É só dele essa despesa. Ele não pode atribuir essa despesa para o locatário. Tá? O locatário já tem as suas obrigações. Então, vamos lá. Quais são as obrigações do locatário? Locatário é obrigado, tá? Só para a gente fechar a aula. Aí amanhã eu vou começar a dar uns detalhes para vocês e a gente entra junto aí com confiança. O locatário é obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigidos, no prazo estipulado ou, na sua falta, até o 6º dia útil do mês subsequente ao vencimento. Lembrem de uma coisa, quando é que se paga salário? É até o 5º dia útil. Um bom método mnemônico para vocês lembrarem disso daqui é, se eu recebo até o 5º dia útil e não há um ajuste da data do pagamento, qual vai ser o pagamento? No dia seguinte. Porque se o salário é pago até o 5º dia útil, você vai pagar suas contas a partir do 6º dia útil. Por isso que, se não houver ajuste, a gente paga até o 6º dia útil do mês subsequente ao vencimento do aluguel. No imóvel locado, que seria o local para realizar o pagamento, quando não for definido outro local que seja indicado para o pagamento. Serviço do imóvel para o uso convencionado ou presumido, compatível com a natureza deste ou com o fim a que se destina, devendo tratá-lo com o mesmo cuidado como se fosse seu. A gente já tinha explicado isso, mas aqui eu vou dar um plus aqui. Eu vou dar um destaque aqui para vocês. Eu posso ser, olha, eu estou fazendo a pergunta, inclusive, como proprietário, como condômino. Eu posso ser expulso de um prédio por não cumprir as regras condominiais? Posso. Agora mesmo, por conta do Covid-19, você tem condomínios edilícios em que o síndico e a gestão, a administração, está expulsando condôminos de prédio, proprietários, porque eles não estão cumprindo as regras de saúde e de proteção que servem para os demais condôminos. Então, vejam como é que funciona. Minha sócia, por exemplo, mora num prédio que talvez ela seja a pessoa mais jovem. Ela tem lá os seus 30 e poucos anos, tá? Ela e o marido, tem filho, tá? E o resto é tudo prédio, só tem velhinho no prédio. Imagine se ela começa a sair para lá e para cá, pega o Covid. Aí você fala, jovem, tem uma condição boa de saúde, não vai acontecer nada. E quem não acreditem nessa lorota, porque acontece, tá? Mas simplesmente não acontece nada. Só dela ficar no elevador, aperta o botão, sobe e desce, o outro vai lá e aperta, deu uma coçadinha no rosto, já passou para ele. Já passou para ele. Eu conheço gente que já tem mais de 60, 70 anos, que preferiu sair de prédio e morar em outro local, numa casa, em algum local em que não haja um fluxo tão grande de gente. Então, imagine, se você está falando de proprietário e você pode falar isso,
O que se dirá de um locatário que não é proprietário? Ele pode ser excluído, ele pode sofrer punições porque ele não usa devidamente? Pode. E aí, nesse caso, no contrato, é uma resolução do contrato que ele está descumprindo a obrigação de lei. Não é só do contrato, de lei. Ele não está dando uso a que se destina. Então, por exemplo, eu aluguei a cobertura, aluguei de vocês um imóvel, uma cobertura duplex de frente para o mar. Para que eu aluguei essa cobertura? Para fazer as minhas orgias. Então, eu chamo pessoas que vão fazer uma festa, vou trazer um dia o Gustavo Lima, no outro dia eu vou trazer o Alok, e no outro que eu estou afim de uma vibe mais calma, eu vou trazer o Iron Maiden. E aí eu trago esse povo para quê? Para fazer zoada em casa. Como é que ficam os outros moradores? Eu estou descumprindo as regras do condomínio, que valem a mesma coisa de descumprir a regra do contrato. Então, aqui não é só usar como se fosse seu para manter a integridade do ambiente. Às vezes você mantém até a integridade, mas você descumpre as regras. As regras de boa vizinhança se incluem aqui também. Lembrem disso. Restituir imóvel fim da locação no estado que recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal. Igualzinho do Código Civil, aqui eu não vou entrar em grande discussão. Levar imediatamente ao conhecimento do locador o surgimento de qualquer dano ou defeito cuja reparação a este incumba, bem como eventuais turbações de terceiros. A gente já falou isso lá no Código Civil, aplica a mesma regra aqui. Realizar imediata reparação de danos verificados no imóvel ou nas suas instalações, provocadas por si, por seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos. Exemplo. Gabriel, quando eu tinha uns 3 anos de idade, a gente foi visitar um casal que tinha tido filho. E sabe aqueles 2 segundos que você dá as costas para o menino pegou um seixo desse tamanho e atirou pela varanda que atravessou o teto da garagem e pegou de um lado de um carro. Eu queria descer para falar com o dono e tudo mais, meu colega não deixou, ele disse, olha, deixe que eu resolvo. Por que ele disse, deixe que eu resolvo? Uma coisa bem simples, eu como pai sou responsável por qualquer dano que meu filho cause. Mas a gente tem que lembrar que objetos lançados de um apartamento, de um imóvel pertencente ou locado por uma pessoa, é de responsabilidade dessa pessoa. Então aqui a responsabilidade no imóvel, por exemplo, ou para terceiros, é minha enquanto locatário. Tudo que acontecer, eu tenho que imediatamente consertar. Então, vou lá, tropeço e encosto na porta, aquela porta que é só a casquinha de ovo de madeira, e aí afundo um pedaço. Eu vou ter que trocar a porta ou consertar a porta, fazer a manutenção para voltar ao estado original dela. Essa é a minha obrigação enquanto locatário. Então, se eu causei dano, ou um dependente meu, um empregado meu, um preposto meu, ou mesmo um terceiro que esteja utilizando eventualmente meu imóvel, a responsabilidade dela vai ser minha. Então, só para esclarecer aqui, entregar, não modificar a forma interna ou externa do imóvel sem o consentimento prévio ou por escrito do locador. Lembrando só, posso fazer benfeitorias necessárias sem o consentimento e ainda assim vou ser indenizado. Mas as úteis eu não posso realizar, porque se eu fizer, além de indenizar a pessoa, eu não tenho direito nenhum à indenização. Entregar imediatamente ao locador os documentos de cobrança de tributos e encargos condominiais, bem como qualquer intimação, multa ou exigência de autoridade pública, ainda que dirigida a ele, locatário. Então, tudo que tiver respeito ao imóvel, ou que não tenha, mas esteja em nome do locador, é obrigação do locatário entregar. Quantas vezes você mora num imóvel, se muda daquele imóvel, vai para outro, e esquece de atualizar o endereço de alguma conta? E aí chega lá, tem que ser entregue. Mas às vezes chega também o quê? O IPTU do imóvel. Ele é entregue lá. Quem é que vai pagar o IPTU? Salvo disposição em contrário, o locador. Então chegou, não é obrigação minha, entregue para o locador pagar. É obrigação minha? Eu pago e presto contas a ele. É isso que eu tenho que fazer. Pagar as despesas de telefone, de consumo de força, luz, gás, água e esgoto. Isso daqui é o óbvio. E aí vocês vão falar, mas eu moro num prédio que eu não pago água. Gente, os prédios mais novos estão fazendo até o contrário dos antigos. A gente falava aqui em 91 que você tinha que pagar água como uma regra geral, porque eu estou falando aqui de casa, de apartamento, de qualquer tipo de imóvel.
Mas se a gente vai falando de apartamento, normalmente quem paga o condomínio não paga água. Hoje os imóveis mais novos já têm a cobrança de água independente, igual o de luz. Vai acontecer isso com os prédios cada vez mais. Gás, água, para acabar com essa farra de você ficar no chuveiro o tempo todo ou ficar cozinhando para Deus e o mundo na sua casa. E aí diz, né, tá pago o condomínio, tem problema não, pode luxar. Acende aí as 6 bocas do fogão, o forno e toca cozinhar. Tá? Quer tomar banho de 5 horas? Não tem problema, tá pago o condomínio. Você não tem um pingo de preocupação ambiental e, pior ainda, não tem a empatia, a alteridade com os outros, porque você está gastando achando que está pago por você, quando, na verdade, é pago por todo mundo. Então, tem que lembrar disso. Essas despesas podem ser cobradas do locatário e deve ser paga por ele, a não ser que a gente inclua aí nas cobranças condominiais. Permitir vistoria do imóvel pelo locador ou pelo seu mandatário, sempre que for exigido. Mas, nesse caso, com hora e dia marcado, não pode ser em qualquer momento. Cumprir integralmente as convenções de condomínios e regulamentos internos. Eu falei isso logo lá em cima. Pagar o prêmio do seguro-fiança. Se eu fizer seguro-fiança, a gente vai vir amanhã para falar de garantias e vocês vão ver que a garantia pode ser uma caução, pode ser uma fiança, pode ser um seguro-fiança. Eu não posso ter uma acumulação de garantias. E eu vou explicar para vocês essas questões fiduciárias, de garantias de fiança, garantias em títulos que a gente possa estar criando. Eu vou estar explicando isso para vocês. Aí eu falo de seguro-fiança para esclarecer. E, finalmente, para a gente fechar a aula, pagar as despesas ordinárias de condomínio. O contrato não definiu quem vai pagar a taxa de condomínio, taxa ordinária. É o locatário que vai pagar. Mas o locador, ele pode incluir isso no valor? Acontece às vezes. Ele chega e diz, olha, o valor do aluguel é R$1.000, mas tem mais R$400 de taxa condominial. Me pague 1.400 que eu fico responsável por recolher. Por quê? Porque tem locador que desconfia, às vezes, do locatário. E aí, quando vai ver, tá lá aquela desgraça. A rigor, ele é quem tem que pagar, locatário, diretamente, essa taxa. Mas ele tem que prestar contas ao locador. E se o locador não receber essa prestação de conta, isso é resolução de contrato. Tá? Só para esclarecer aqui para vocês. Então, só para deixar claro que aqui a gente está falando de direitos e deveres lá no Código Civil e veio para cá, e eu vou falar de algumas outras questões amanhã, de um para o outro, e a gente fecha para falar de fiança, e a minha tentativa é fechar fiança amanhã também.